This is not a favor. Suas obrigações de casa vão continuar sendo colocadas no Cozy, que é o aplicativo que a gente usava. 6. Você mencionou que você só ganha $200 na semana e isso é incorreto. Você também é compensada morando na nossa casa, dirigindo o meu novo carro, que é um expensive, e colocou o modelo do carro que ela tinha para au pair, que era o carro que eu dirigia. Eu pago para você um plano de celular de $100 e também pago por uma drive insurance, que é tipo o seguro do carro, que está no contrato, que é a obrigação da Host Family pagar para você um seguro de carro, que custa mais de $3.000 no ano, porque você ainda não tem pego a sua drive license do Texas. Isso foi 1 mês e meio depois que eu cheguei na Host Family e eu ainda não tinha drive license do Texas, porque, bom, o sistema é muito devagar, o sistema é muito lento, então quando eu cheguei, eu já marquei um appointment pra pegar minha drive license, só que eles tinham, tipo, pra 1 mês depois, que foi até na semana que a minha host estava viajando, e quando eu ia aí, teve uma tempestade lá no Texas, então eles cancelaram o appointment, porque ninguém podia dirigir, porque teve até alerta, sabe, no celular e tal. Então eu tive que agendar de novo, mas quando a gente vai tentar agendar um appointment pra tirar a drive license, gente, é muito cheio, e só tem, tipo, pra 1 mês depois, então eu agendei de novo, mas era pra, tipo, 3 ou 4 semanas depois de novo. Então, ela veio aqui passar na minha cara de que não são só $200 na semana que eu recebo. Ela falou que eu sou compensada morando na casa deles, coisa que é parte do programa, mas enfim, que eu dirijo o carro super, hiper, mega caro dela, que ela me pagava a conta do celular e que também ela me pagava uma insurance do carro muito expensive. Ou seja, ela basicamente estava dizendo de que por tudo isso eu tenho que fazer tudo que eles mandassem. Número 7. Eu também te dou acesso ilimitado para o meu carro, para você usar no seu personal time, né, que era no meu tempo off. Eu vou pegar Home Device to the Highlander, que era o modelo do meu carro, tá? Home é um aplicativo e eu preciso que você baixe esse aplicativo. Eu também vou ter esse aplicativo em caso de que você tenha um acidente e os airbags se ativem, já vai forças superiores para você. Eu fui procurar esse aplicativo na internet porque eu achei estranho, tipo, você ter um aplicativo para quando você tem um acidente de carro, sabe, for 911, é tipo, mano, se você tem um acidente de carro, vai chegar na 911, mesmo se você estiver inconsciente, as pessoas ao redor vão ver e vão ligar. Então eu achei muito estranho. E quando eu procurei esse aplicativo na internet, eu vi que ele era um GPS, tá? Então, por exemplo, se eu tenho esse aplicativo e você também tem esse aplicativo, você sempre vai saber onde eu estou e eu sempre vou saber onde você está. Número 8. Nós precisamos de uma pessoa que faça e que ajude tudo isso. Nós não pedimos muito, mas sim precisamos de ajuda. Às vezes temos appointments nas nossas casas e nós precisamos que você cubra isso. Que também o pai das crianças, por exemplo, ele mandava aí pessoas, ele pegava appointments na casa dele, por exemplo, uma vez o cara da internet ia ir lá consertar a internet e eu estava no meu tempo off e ele mandava mensagem pra mim, mandando eu ir lá na casa dele pra eu receber o cara da internet. Coisa que eu sempre fazia lá na minha casa, obviamente eu morava lá, eu podia ajudar, problema nenhum, mas na casa do pai das crianças eu não achava correto porque era meu tempo off e eu tinha que ficar fazendo coisas pra ele, sendo que, repito, eu nunca soube que iria rolar isso de compartilhar o pé. Depois ela colocou, essas são as nossas necessidades, então por favor considere isso. Você falou que se nós precisamos de mais ajuda, não seríamos um good match, né? Não seríamos um bom match. Você precisa decidir se você vai ficar com a gente ou se você quer rematch. Por favor, tome logo a sua decisão para não distrair os meninos, para não ter problemas, né, com os meninos quando eles comecem a escola. Obrigada. Quando eu recebi esse e-mail, eu fiquei muito chocada, porque primeiro ela não quis falar comigo cara a cara, então assim, você chegar e mandar um e-mail desses pra uma pessoa que você mora com a pessoa, eu vi que claramente é porque ela queria ter as coisas escritas. O que eu preferi que ela tivesse mandado esse e-mail, onde ela fala todas essas coisas que eu fazia lá em casa eram minhas obrigações. Quando eu recebi esse e-mail, eu pensei muito no que fazer, se falar com ela pessoalmente e tal, mas eu pensei assim, poxa, ela me mandou um e-mail escrito, então eu vou responder o e-mail escrito também. Então eu decidi também escrever o e-mail da mesma forma que ela escreveu, ponto por ponto, e respondendo os pontos dela. Esse foi o meu e-mail. Número 1. Antes de eu vir para aqui, você nunca me falou que eu precisava trabalhar na casa do pai das crianças também. Eu tenho todos os e-mails. Não estou falando isso de uma maneira má, tipo de uma forma assim malvada. Eu tenho certeza que talvez você esqueceu de mencionar isso,
ou simplesmente você pensou que era muito óbvio porque as outras babysitters faziam isso pra você. Mas eu não fazia ideia sobre isso. Eu nem sequer sabia que era possível dividir uma au pair nesse programa. Número 2. Eu sei que é a sua primeira vez tendo um au pair e vocês estão acostumados a ter sitters, né? A ter nannies. Mas um au pair não é a mesma coisa, então você não pode esperar que eu sou como uma nanny live-in, né? Que eu sou tipo como uma nanny que mora na casa deles e que tem que fazer as obrigações que uma nanny faz. Isso é um intercâmbio. Claro que eu estou aqui para trabalhar com as crianças, mas essa não é a única razão. Eu não estou aqui porque eu preciso de dinheiro. Eu não preciso estar aqui. Eu vim para aqui porque eu quis. Porque eu quero melhorar o meu inglês, conhecer lugares novos, ter uma boa experiência e trabalhar com as crianças porque eu gosto disso. Eu deixei o meu país para vir até aqui. Número 3. Eu acho que nós nunca tivemos uma boa comunicação e é por isso que estamos nessa situação. Por exemplo, ontem, você me disse que eu teria que ser mais firme com as crianças. Essa foi outra discussão que a gente teve que eu esqueci de mencionar aqui, que foi que um dos meus meninos tinha dado lá um chilique, coisa de criança normal, pré-adolescente. Eles eram maravilhosos, assim, de verdade, eles me respeitavam muito, mas às vezes eles eram crianças e eles tinham os momentos deles. Então um deles tinha dado um chilique que não queria ir pra taekwondo, não queria, e ele acabou fugindo de casa, saiu correndo, e aí eu fui pegar ele não queria subir no carro, e gente, minhas crianças tinham 10 e 12 anos. Como é que eu obrigo um menino de 12 anos a subir no carro, sabe? É o que eu sempre falo, nós somos au pairs, nós não somos mães. Então, assim, educar não é o meu trabalho. Então, se a criança tá gritando, fazendo chilique, e eu já deixei ele de castigo, já falei, olha, você não vai ter videogame, eu vou falar pra sua mãe, sobe no carro, e a criança não sobe no carro, eu não posso fazer nada mais. Eu não posso pegar a criança pelo braço e colocar ele dentro do carro, porque eu não sou a mãe, e eu não posso fazer isso, porque seria até ilegal. Você nunca me falou quais seriam os castigos ou alguma coisa sobre isso. Você nunca me falou que você espere que eu faça a lista de coisas ou receitas, porque também o que acontece, minha hosta, ela começou a esperar muito de mim, do tipo, ela não me falava o que ela esperava, ela não me falava, Vi, você pode fazer isso, isso e aquilo, não. Ela simplesmente chegava um dia assim, do nada, e começava a me falar, você deveria ter feito tal coisa, e do tipo, eu não sou adivinha, se você não me diz o que você quer que eu faça, não tem como adivinhar. E ela esperava que todas as outras pessoas adivinhassem tudo o que ela quer. Ela esperava que eu fosse perfeita, ela esperava que eu fizesse tudo naquela casa. Você só me conta as coisas depois que as coisas já estão, né, wrong, tipo, já estão mal. E você fala que eu deveria ter feito como se fosse óbvio ou como se eu precisasse saber disso. Eu ainda estou conhecendo as crianças. Eu apenas tenho estado aqui por 1 mês e meio. Eles têm 10 e 12 anos. Não são crianças pequenas, não é a mesma coisa. Se um deles vem e diz que não quer fazer alguma coisa, depois eu falar muitas vezes, depois de eu ser firme com eles, depois eu falar que eu vou falar com a mãe deles e que eles vão ficar de castigo, eu não posso fazer mais do que isso. Eu sou au pair, não a mãe. Isso supostamente tem que ser um teamwork, né? Um trabalho em equipe. 4. Como eu te contei, os cachorros não são um problema pra mim. Eu amo eles, tá tudo bem. Mas as outras coisas eu não acho que esteja correto. Eu tenho certeza que nenhuma outra au pair vai fazer essas coisas. E sim, é um favor, porque claramente não está no contrato. 5. Você falou que eu sou compensada morando na sua casa. Isso é parte do programa. É por isso que um au pair ganha menos do que um salário mínimo. Eu sei que o seu carro é caro, mas você quis ter um carro caro. Desculpa, mas isso foi super innecessário de você ter falado. Eu não estava esperando um carro caro. Se não fosse um carro caro, eu também dirigiria ele. Eu não estou aqui porque você tem um carro caro. A mesma coisa com o meu plano de celular. Você não precisou fazer isso. Se você vai fazer as coisas e depois vai me fazer coisas pra pagar você, ou você vai me jogar na cara dessa maneira, isso não está ok, não para mim. E a minha insurance, né, do carro, você sabe que desde que eu cheguei aqui, eu estava tentando tirar a minha drive license. Eu só preciso fazer a prova, né, que é a prova de direção, de dirigir, e quando eu tinha o meu appointment, teve uma tempestade, e eu tive que reschedule, né, eu tive que marcar de novo para o próximo mês. Não é minha culpa, você sabe como isso é de lento e como funciona. Eu não tenho culpa se eles não têm appointment antes ou se teve uma tempestade e eu não consegui ir. Eu sou de outro país, você não pode esperar que no meu primeiro mês aqui eu vou ter tudo pronto e tudo ok relacionado com meus documentos, como por exemplo a minha drive license. Nenhum au pair vai fazer tudo no primeiro mês. Você decidiu ter um au pair e pagar uma insurance de mais de $3.000. Não é minha responsabilidade, não é minha culpa.
Eu sou muito agradecida por tudo isso, mas eu estou realmente decepcionada e não estou me sentindo bem pela forma que você falou isso. Eu não preciso de expensive things, né? Eu não preciso de coisas caras. Eu me senti um pouco humilhada com esse e-mail, porque assim, ela vem passar na cara o carro caro dela e tudo, como se nós au pairs fôssemos mortas de fome, como se ela estivesse fazendo o favor da minha vida, sabe? Só que depois de tudo que aconteceu, mais lá pra frente, isso aqui não foi nada de humilhação. Número 6, eu sinto muito por ter batido o seu carro. Ontem de noite eu fui no Toyota, né, que era lá no lugar de consertar o carro pra saber quanto iria sair, mas eles fecham às 6. O que acontecia? As crianças estavam em verão, então eles não tinham aula, então eu tava trabalhando o dia inteiro, tipo até 8 da noite. Eles me falaram que eu não preciso marcar um appointment, eu só preciso ir, mas eu estou com as crianças o dia inteiro por causa do verão, então eu vou ir quando eu possa ir, porque final de semana era fechado e eu ficava até tarde com as crianças e fechavam às 6 da tarde lá, então não tinha como eu ter ido ainda. Essas coisas acontecem e obrigada por entender. É muito ruim esse sentimento de ter batido o carro de alguém. E eu sei, você falou que é caro, mas eu sou humano, eu não sou perfeito. Como au pair, eu posso pagar até $500 e eu vou pagar pelo carro. Não se preocupe. Sim, você me deixa ocupar o carro no meu tempo off, obrigada. E sim, eu saio bastante quando eu estou off, porque, repito, isso é um intercâmbio. Eu tento ver as minhas amigas quando eu não estou trabalhando e fazer coisas divertidas como ir no cinema e jantar ou simplesmente estar com os meus amigos. Você falou antes de que tivéssemos match, que eu poderia usar o carro no meu free time, sem curfew nenhum, que eu poderia dormir na casa de amigas nos finais de semana e que eu até poderia viajar com o carro. Então eu não estou fazendo nada de errado. Se não fosse dessa maneira, eu não teria vindo para aqui. É impossível morar aqui sem o carro. É esse aplicativo, o Home, né, o que eu tinha falado. Esse aplicativo é realmente por safety ou é porque você quer ver onde eu estou no meu tempo off porque você não confia em mim? Eu não estou fazendo nada de errado, eu prometo que eu estou tentando dar o meu melhor, mas eu sinto que você sempre pensa que nunca é suficiente, o que você precisa mais. Eu passei o meu primeiro ano inteiro cuidando de 4 crianças, 2 delas eram special needs, e eu nunca tive nenhum problema com os meus ex-host parents. Eu acho que nós simplesmente não somos um good match, não temos boa comunicação, você está esperando mais de mim e eu espero outras coisas também. Agora também estamos tendo problemas relacionados com as crianças, e eu não quero que isso piore. Eu gosto muito deles e eu acho que eles gostam de mim também. Eu acho que a melhor coisa é pedir rematch, isso não está funcionando e não vai funcionar. Eu estou no meu 2º ano e eu não quero ter nenhum problema, eu simplesmente quero aproveitar o resto do meu ano aqui nos Estados Unidos. No que ela respondeu, eu entendo, vamos ter rematch então. E nesse e-mail também eu anexei todos os meus e-mails com a minha hosta antes de eu ter o match, onde ela falava tudo, onde ela falava que eu não precisava trabalhar quando as crianças fossem para casa do pai, anexei tudo pra LCC ver. Depois que a LCC viu tudo, que ela viu que minha hosta tava mentindo, que ela viu que minha hosta tava falando que fazer tudo isso que eu fazia era minha obrigação e não um favor, a minha LCC manda a seguinte mensagem pra mim. Que, gente, até depois eu vou falar pra vocês, o que é um pouco estranho, minha LCC no dia de hoje desapareceu do Facebook, ela eliminou o Facebook, eu soube ontem, porque eu fui procurar ela no Facebook pra procurar as nossas mensagens e simplesmente não estava. Mas graças a Deus, nessa época eu tirei vários prints também na conversa com a minha LCC, porque, como eu falo, minha LCC não me apoiou muito, não me ajudou em nada. Então eu achei esse print, que a minha LCC chegou e falou assim pra mim. Eu li o e-mail que a sua hosta mandou, soa razoável para mim. Honestamente, eu tentaria as coisas com essa família, eu tentaria fazer com que funcione e eu aproveitaria o seu tempo aqui. Eu simplesmente não acho que seja necessário um rematch. Então a minha LCC leu tudo que minha hosta mandou. Minha LCC ficou completamente do lado da minha hosta, o que eu achei muito estranho e depois eu vou falar pra vocês o porquê. Então, quando eu pedi rematch, a resposta da minha LCC foi a seguinte. Ela falou pra mim que a boss dela, que o chefe dela, né, da agência, que é quem toma conta dos rematch, estava de férias, estava viajando e que só iria voltar a trabalhar depois de 2 semanas. Então ela falou pra mim que eu teria que esperar 2 semanas pra daí ficar online e ficar online 2 semanas, que são as 2 semanas do rematch, pra escolher outra família. Ou seja, eu teria que ficar mais 1 mês lá em casa, no Texas. Nesse momento, as coisas não estavam ok, tá? Tava tudo muito mal. Todos os dias eu tava tendo discussões com a minha hosta.
hosta. Minha hosta começou a me tratar muito mal, tava me sentindo muito humilhada, eu não conseguia nem olhar pra cara da minha hosta e eu queria ir embora o quanto antes possível. Eu comecei a ter muito medo da minha hosta, dela chegar e me expulsar de casa, então eu tava engolindo as coisas. Quando ela falava alguma coisa pra mim, eu simplesmente falava ok. Eu não estava me defendendo como ser humano, por quê? Porque eu morava na casa dela e eu estava com medo de ir pra rua. Eu falei pra minha LCC que como podia isso ser possível, que, por exemplo, eu tava naquela situação, mas tem meninas que às vezes passam por situações piores, sei lá, tem problemas físicos, talvez, com host family ou coisas assim. E aí, qual seria a resposta da agência? Ah, peraí que o chefe tá viajando, você vai ter que ficar aí 2 semanas mais pra daí entrar em rematch. Eu achei isso muito estranho, porque a agência dá um apoio pra gente 24 horas durante todos os dias da semana. Então, que a minha LCC tenha me falado que eu tinha que esperar 2 semanas pra daí ficar online, eu achei que tinha alguma coisa errada aí. Eu insisti pra ela, eu tentei várias vezes conversar com ela, perguntar direito se não tinha como ela falar com uma pessoa. Eu falei pra ela, eu quero ficar online, eu não vou ficar um mês aqui com esse clima que tá aqui em casa. Minha LCC simplesmente falou, não posso fazer nada, você vai ter que esperar o chefe voltar. Eu não ia ficar de braços cruzados, sou libriana, né? Então o que eu fiz? Eu consegui o e-mail da coordenadora do programa da minha agência e mandei um e-mail pra ela falando a situação, falando o que a LCC tinha falado pra mim. E eu também tenho esses e-mails, obviamente, né? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Vitória, eu estou no meu 2º ano como au pair, eu passei o meu 1º ano com uma host family muito boa na Filadélfia e eu vim pra aqui em maio pro meu 2º ano. Agora eu estou sendo au pair em, e o nome da minha cidade, que eu não vou colocar aqui, porque é uma cidade pequena e, como eu falo, minha host é muito conhecida lá, então pode dar uma merda se eu expor. Eu tive muitos problemas com a minha atual host family, eles estão me pedindo fazer coisas que não são parte do contrato, existem várias razões, então eu pedi pelo rematch 1 semana atrás, ou seja, eu estive 1 semana falando com a minha LCC, insistindo pra ela, e ela não tinha feito nada, e depois de 1 semana que eu vi que ela não iria me ajudar, eu decidi mandar e-mail pra coordenadora do programa. Minha host family, que é a rematch, também. Minha LCC, entre parênteses coloquei o nome, sabe de tudo desde sempre. Quando minha host family e eu decidimos ter rematch, a minha LCC falou que o chefe dela estava fora da cidade, que iria estar de volta dia 6 de agosto, então que o rematch não poderia ser aprovado até essa data. E que depois disso eu teria as minhas 2 semanas de rematch. Ela não está me ajudando muito com isso. Eu estou em rematch, não é uma boa situação ou posição. As coisas não estão muito bem aqui, eu quero ir embora o quanto antes possível. Não é minha culpa se o chefe dela tá viajando, alguém deveria estar no lugar dele. Já tem passado 1 semana, então eu preciso de uma resposta. Ninguém está me ajudando. Eu não vou esperar 1 mês pra ter que sair daqui. Eu espero que você possa me ajudar. Muito obrigada. No que ela me respondeu, vocês podem ver que eu mandei esse e-mail pra ela dia 29 de julho de 2019, às 12h11 p.m. Quando foi nesse mesmo dia, às 3h40 p.m., ou seja, eles me responderam muito rápido, ela me respondeu: Oi, Vitória, obrigado pelo seu e-mail. Eu sinto muito que você está enfrentando essa situação. Se você quer ter rematch, não importa que os counselors manager, né, que é o chefe que a minha LCC diz, estejam de férias. Sempre existem pessoas que estão, né, no lugar deles e que vão te ajudar no processo do rematch. Eu estou enviando um e-mail urgente para a sua LCC para ela seguir as coisas e começar todo o papeleio, né, todas as coisas para fazer o seu processo de rematch. Me avise se você tem mais alguma pergunta. E eu respondi, obrigada, ela já sabe de tudo, babá, eu realmente só quero estar online logo. Obrigada pela sua ajuda, I really appreciate it. Ou seja, qual é a conclusão que chegamos aqui depois desses e-mails? O que eu sempre falo pra vocês, não existe agência ruim, apenas existem LCCs que não fazem o trabalho direito. Agora, por que? Eu não sei. Depois que eu falei com ela, veio a minha LCC conversar comigo, ela veio discutir comigo, ela falou como foi possível que eu fiz isso, que eu fui falar com a diretora de programa, que eu falei essas coisas dela, e eu respondi assim, olha, eu não falei nada ruim de você, eu simplesmente falei que você não estava me ajudando, eu insisti muito pra você durante 1 semana e você não queria começar com o meu processo de rematch, o que até o dia de hoje eu não entendo por que ela fez isso. Então eu não tive outra alternativa mais do que falar com a diretora do programa pra que ela resolvesse. Depois que eu mandei, né, esse e-mail pra diretora de programa, que eu tive essa conversa com a minha LCC, no dia seguinte a agência me colocou online. Então assim, a agência fez o meu processo de rematch em 1 tarde, coisa que a minha LCC não queria fazer, o que eu ainda não entendo por quê. Mas então no dia seguinte eu já estava online, no primeiro dia eu já tinha tido 3 famílias no meu perfil, e nesse mesmo dia a minha hosta me manda uma mensagem super fofa do nada, que é essa mensagem aqui, que diz assim que eles estavam muito tristes por eu estar saindo e que ela gostaria de
consertar as coisas, né? No que eu respondi a ela que poderíamos conversar e ela me chamou pra jantar essa noite. Era uma terça ou quarta, porque as crianças estavam na casa do pai, então a gente saiu pra jantar e conversamos. Quando eu recebi a mensagem, eu me surpreendi, porque esse tempo, depois que a gente teve essas discussões e depois dos e-mails, a minha host, assim, me tratou de uma forma bem mal, sabe? A gente tava tendo muitas discussões, ela pegou um ranço de mim, então eu achei um pouco estranho. Eu fiquei assim, nossa, gente, como é que uma pessoa pode ter tantas mudanças de humor, assim, tão rápido? Mas eu acredito que todos nós somos seres humanos, todos nós erramos, então eu falei, vou sim pra sair pra jantar com ela, e até que enfim ter uma conversa de verdade, cara a cara, coisa que ela nunca quis ter comigo antes. Saí pra jantar com ela me pediu desculpa, ela falou que tava cheia de trabalho, ela falou que ela tava muito estressada, que a mãe dela estava com problemas de saúde, né, eu não sabia disso, então que ela tava tentando cuidar da mãe de longe, tava resolvendo todas as coisas da clínica, que a mãe dela tava internada, então ela me pediu perdão, ela falou que ela tava com muitas coisas na cabeça, que ela atuou muito errado. Ela falou também, tanto na mensagem como pessoalmente, que se eu ficasse, ela iria pegar sempre uma pessoa pra cuidar dos cachorros quando ela viajasse, que eu não teria mais que fazer essas obrigações, que ela falava que não era um favor. Ela falou também que eu não precisava mais fazer as coisas na casa do pai das crianças, sem pressure, né, tipo, sem te pressionar, pense nisso, mas a gente gosta muito de você, as crianças gostam muito de você e a gente quer que você fique. Eu não dei uma resposta pra ela, eu simplesmente fui dormir essa noite, pensei muito, e eu pensei, cara, se eu não tenho mais que fazer essas coisas que eu tinha que fazer antes, eu comecei a pensar em ficar, em cancelar o rematch, porque no fundo eu tinha tudo que eu queria, que eu precisava nessa família. Se realmente ela tá passando por coisas difíceis, eu entendo, todos nós, né, erramos, somos seres humanos, e eu fui bem trouxa e eu aceitei, então eu aceitei ficar na família. Eu pensei assim, também foi um erro meu, eu deveria ter conversado com a minha hosta, em vez disso eu já fui falar com a LCC, então assim, todos nós tínhamos errado nessa situação, ninguém tava certo, ninguém tava errado, do mesmo jeito que eles cometeram erros, eu também cometi vários erros, né? Esse é meu pensamento naquela época. Porque, sinceramente, no dia de hoje, eu penso assim, como eu fui tão trouxa, sabe? Eu não me arrependo de ter ficado, de ter dado, tipo, uma segunda chance pra tentar ficar lá, porque de noite sou eu quem durmo com a minha consciência, e eu sei que eu sempre fiz as coisas de um jeito bom, eu sei que eu sempre tentei fazer o meu melhor, eu sei que eu sempre fiz tudo com muito amor e com coração, mas por outro lado vem um pouquinho um arrependimento, porque eu fiz uma coisa que em um momento da minha vida eu tinha falado que eu não ia mais fazer, que é deixar que as pessoas passem por em cima de mim, não lutar pelos meus direitos, seja no que for, não estou falando só do au pair, estou falando na vida. Quando eu era criança, eu passei por várias situações nas quais eu tinha que ficar calada, nas quais eu tinha que simplesmente aceitar as coisas. Eu passei por muita coisa que me fez não saber falar não pras pessoas, que me fez simplesmente ser dessas pessoas que fica calada e aceita tudo, por mais que as pessoas passem por cima de mim. Então, no momento que eu comecei a ler sobre o feminismo, no momento que eu comecei a estudar sobre várias coisas, que eu comecei a me conhecer como ser humano, no momento que eu comecei a me amar, eu falei que eu nunca mais ia deixar que as pessoas fizessem coisas comigo que eu não mereço. Então, por esse lado, eu me arrependo um pouco, sim, de ter ficado, mas eu não sabia o que iria vir daí pra frente. Resumo dessa história, cancelamos o rematch, fiquei naquela casa. Começaram a passar os meses, passaram acho que uns 4, 5 meses, tudo era perfeito. Com a minha hosta a gente tinha uma relação de trabalho mesmo, a gente nunca foi próxima, tipo, minha hosta nunca me perguntou sobre a minha vida, ela nunca quis ter essa relação, que pra mim tava tudo ok, eu tava no meu 2º ano de au pair, então assim, eu preferia que fosse dessa maneira. Então nós passamos meses sem ter problemas nenhum. O tema do carro, que eu tinha batido o carro, minha hosta falou pra mim que ela iria pagar, que eu não precisava pagar nada, que eu só levasse o carro, ia ver quanto ia sair. Repito, ela falou pra mim, olhando nos meus olhos, que eu não precisava pagar o carro, que eu ganhava pouco, então que essas coisas acontecem, então que ela iria pagar, né, com a insurance do carro dela e que não teria problema nenhum. Lembrem disso também. O que é a coisa estranha, que no momento que eu decidi ficar em casa e que eu cancelei o rematch, no dia seguinte me chegou a notícia de que a minha LCC tinha sido expulsa da agência. Eu tive uma reunião com outra pessoa lá da agência, que eu não faço ideia quem era, mas era uma representante também que morava lá na minha cidade. Não era LCC, era tipo uma pessoa mais com um cargo mais acima. Ela me contou que a LCC tinha sido expulsa, eu perguntei se tinha sido por mim, porque eu me senti muito mal, me senti muito culpada. Eu perguntei se foi porque, né, eu falei no e-mail que ela não estava me ajudando com o tema do rematch, me disseram que não, que tinha sido uma coisa muito mais complicada do que isso, e eu falei, tá bom então.
Minha LCC sempre tava do lado da minha hosta, depois minha hosta do nada começou a falar muito mal pra mim da minha LCC. Minha hosta, assim, falava com ódio da minha LCC pra mim, sendo que minha LCC sempre ficou do lado dela. Então eu não entendi muito bem o que aconteceu. Aí eu comecei a criar paranoias na minha cabeça. Minha hosta era uma pessoa importante, era advogada, aconteceu tudo isso. Do nada minha LCC é expulsa da agência. Eu achei muito estranho, mas eu nunca soube realmente o que aconteceu. Como eu já tinha mencionado pra vocês, quando foi ontem que eu fui procurar a minha LCC no meu Facebook pra procurar as mensagens, ela simplesmente desapareceu do Facebook. Ela não tem mais Facebook, ou se ela tem, ela me bloqueou. Mas eu não achei ela, não achei as conversas, não achei nada. Mas enfim, depois eu fiquei lá em casa, as coisas melhoraram. Eu já não tinha que fazer essas coisas que antes eu fazia. Eu realmente só cuidava das crianças. Minha hosta passou de ser um cu de pessoa a ser uma pessoa maravilhosa comigo, né? Como eu falo pra vocês, a gente nunca teve uma relação mais além do que trabalho, do que eu era au pair e ela era minha chefe, mas ela sempre me perguntava se eu tava bem, se eu precisava de alguma coisa, ela me dava presentinhos, né? Ela me comprava coisinhas, ficou tudo ok. O pai das crianças começou até a ser muito educado comigo, ele começou a sempre dizer obrigada pelo dia de hoje, perguntar como é que eu tô. As coisas realmente mudaram. No começo foi um pouco estranho, o clima tava um pouco estranho, né? Depois de todas as discussões que nós tivemos, mas no final deu tudo certo. Passou-se o tempo, até que chegou mais ou menos no mês de outubro, e as coisas começaram a desandar outra vez, mas dessa vez a história que vai vir é uma história muito pior, e aí muita coisa aconteceu, eu me senti muito humilhada, minha hosta gritou comigo muitas vezes, aconteceu muita coisa que vai ser no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar aqui de 1 hora, mas eu precisava contar pra vocês toda essa história do rematch, tudo isso que eu já tinha contado isso num vídeo do canal, mas eu senti a necessidade de fazer ele de novo com o pensamento que eu tenho no dia de hoje, porque quando eu fiz esse vídeo sobre o rematch foi quando eu tava lá, quando eu tinha acabado de passar por isso, e eu tava toda inocente, toda iludida, né, dando uma segunda chance, né, por ficar lá naquela casa e tudo. E alguns meses as coisas ficaram sim bem, não tivemos problemas, só que claro, né, sempre minha hosta sendo do jeitinho dela, que queria tudo perfeito, mas eu já tinha aceitado que era o jeito dela, a gente tava se tratando bem, tava tudo ok, até que chegou o mês de outubro e tudo piorou.